repente. a todos y a todas a este nuevo Bem-vindos webinar a esse novo de webinar datos que hemos estado trabajando que con a gente Fernanda. está trabalhando com a El Fernanda. objetivo de estos O webinars en objetivo desse general es webinar fortalecer é la fortalecer colaboración entre las a organizaciones socias de la colaboração Alianza entre y as tener este espacio para alianças poder compartir e los ter avances y las espaços para os experiencias avanços, as y experiências lo que que a se gente está vai trabajando en la cuenca avançando. amazónica. E tudo que a gente está falando sobre a Para este bacia webinar les amazônica. quería Para este comentar webinar, que tenemos queria traducción comentar que a gente tem simultánea, tradução que pueden acceder simultânea. abajo en Vocês podem entrar aqui este simbolito, pueden acceder a nesse mundo a que la está línea en aqui. español o la línea en portugués. Podem escutar em português ou em espanhol. Bueno, eso les vamos a compartir por el chat Então, la lista daí de depois vamos registro por compartilhar quienes están a lista de registrados registro pelo chat y, para os que possam fazer o la reunión será registro grabada e a reunião y vai ser después gravada. compartiremos la E grabación y depois las a gente presentaciones. compartilha a gravação com vocês. Bueno, muchas gracias y les dejo con Muito Fernanda. obrigada. Então, eu passo para a Díaz-Valcel, Fernanda. nuestra moderadora. Fernanda, nossa Graças, moderadora. Sophie. Buenas Obrigada, tardes. Sophie. Boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos. Muito obrigada por participar desse nosso webinar. Esse é o terceiro, como a Sofia mencionou, né, de uma série de webinars que a gente tem desenvolvido. E o objetivo dessa série é explorar as diversas iniciativas de manejo de monitoramento, desculpa, da pesca na Amazônia, sejam elas iniciativas oficiais do governo, iniciativas de ciência cidadã ou vinculadas à pesquisa científica. Bom, a gente sabe como é difícil falar sobre manejo e conservação da pesca devido à raridade de dados que avaliam os estoques pesqueiros, mas quando a gente olha em escalas menores, há diversas iniciativas de monitoramento e de pesquisa que espalhadas ao longo da Amazônia que ajudam a gente a contar um pouco da história da pesca. Então, por isso, a nossa intenção principal é que esses webinários colaborem para a formação de uma rede de discussão para articulação das informações geradas em uma escala maior de bacia hidrográfica. Então, se você está assistindo esse webinar e desenvolve algum programa de monitoramento pesqueiro ou trabalha com espécies alvo da pesca, por favor, entre em contato conosco para fazer parte dessa rede. Então, nesse terceiro webinar, nós iremos abordar duas iniciativas de monitoramento da pesca na Amazônia Equatoriana. Uma do governo, uma iniciativa de uma instituição de pesquisa do governo, e outra de ciência cidadã. Então, a gente lembra também que após as apresentações vai ter um espaço para perguntas. Então, a gente convida vocês a escreverem as perguntas ou comentários no chat ou levantar a mãozinha no Zoom, né, de reação da mãozinha para participar ativamente durante a apresentação. Então, agora eu convido o William Revelo para contar um pouquinho para a gente sobre o monitoramento da pesca realizado pelo IPIAP, que é o Instituto Público de Pesquisa de Aquicultura e Pesca. William Revelo é biólogo com mestrado e doutorado pela Universidade de Guayaquil. Ele foi docente nas universidades estadual Península de Santa Helena e na Universidade Ecotec, e hoje trabalha no IPIAP desde 1990, onde coordena diferentes programas de pesquisa com peixes continentais. Então, William, é com você. Hola, muy buenas tardes con todos. Boa Para mí es tarde a un todos. placer. Para mim é Gracias por la prazer. consideración. Obrigado pela Y consideração, pelo voy a convite. darles a E ustedes vou a começar conocer então, todo lo que viene vou começar a haciendo mostrar el então Instituto tudo que a Público gente de está Investigación de fazendo, o Acuicultura y Instituto Pesca. Público La de Aquicultura e sede de nuestra Pesca. A institución sede queda da en nossa Guayaquil. instituição fica em Tenemos Guayaquil. un laboratorio Temos um en Salinas laboratório em y de aquí Salinas hacemos e investigación daqui fazemos todo o tanto trabalho en de la parte pesquisa costera, na parte da costa, peces marinos, com espécies oceánicos y costeros, marinhas, así como oceânicas e también costeiras e também pesquería de aguas pescaria continentales. de águas continentais. Básicamente conocemos casi Então, todo el basicamente, sistema conhecemos todo o hidrográfico de sistema la cuenca hidrográfico baja da Bacia del Baixa, Guayas, donde do hemos dado Guaias, medidas de manejo y ordenamiento pesquero onde a para la gente tem pesquería de aguas medidas de continentales. ordenança pesqueira Y e estamos trabajando en la estamos actualidad trabalhando na atualidade en la Amazonía, na conjuntamente Amazônia, hemos firmado un conjuntamente. convenio con TNC Assinamos y estamos trabajando haciendo un contrato, levantamiento de uma información. Voy parceria, a e estamos compartirles fazendo a todo esse ustedes trabalho lo que nosotros de estamos pesquisa. realizando para que tengan un Vou compartilhar um conocimiento pouco para vocês más conhecerem o acertado nosso de trabalho, toda la para investigación vocês y el verem toda a levantamiento de pesquisa que a información que gente está estamos realizando fazendo, hasta la actualidad. que estamos fazendo Si me até permiten agora. un momento, voy a compartir Então, vou la compartilhar presentación. aqui
a minha apresentação. Estás en mute por si acaso, William. Ya podemos ver tu presentación. Sí, listo. Bueno, la primera hoja se pasó. No sé qué es lo que está sucediendo, Não pero consigo mostrar o primeiro slide. denme un segundo, Estou por com um favor. problema aqui para colocar o primeiro slide. ¿Puedes compartir toda la ventana, Você toda la pode pantalla? colocar para compartilhar a Cuando tela inteira. compartes. Creo que ya está. Creo que William. Acho que podemos começar. ya podemos ver tu primer slide. Já podemos ver o seu primeiro slide. Ok. Tá bom. Lo que Então, voy a darles a o conocer que a eu vou ustedes falar, es que vou la mostrar para vocês, é a recopilação de informação pesqueira e biológica das principais espécies de peixes amazônicos no nosso país. Lo que yo les hablaba a ustedes, O que eu lo que vou nosotros falar para tenemos que vocês, trabajar de manera o conjunta que a gente tem que trabalhar es de acerca de forma la conjunta é estandarización sobre a de la padronização recolección de da información recoleção de informação pesquera en la cuenca amazónica. dentro da bacia amazônica. Y en base a la estandarización es que Com base nosotros na podemos hablar padronização el é que a mismo gente pode idioma, hacer los falar o respectivos mesmo idioma, análisis, utilizar las fazer mismas as metodologías, análises, usar utilizar as los mesmas mismos metodologias, formularios os y mesmos conversar y formulários e dialogar também con los conversar e pescadores dialogar com os que de una pescadores, u otra manera que de uma ou ellos outra forma pescan eles pescam diariamente diariamente todo el año, durante o ano tanto en inteiro, época seca tanto como en nas época épocas de lluviosa. sequia como na época de chuvas. ¿Para qué sirve la recopilación de Para que información serve pesquera? essa informação, a recopilação da informação pesqueira? Toda la información Toda a pesquera informação que a gente sirve tem para tomar serve decisiones para tomar decisões informadas informadas y hacer gestiones e de manera administrar de sostenible en la maneira pesca. sustentável a pesca. Toda la información, Toda a por más informação, pequeña que sea, mesmo que seja tiene un pouca fin. informação Y pequena, tem este uma fin finalidade. nos E essa sirve finalidade para tem um de una u otra objetivo. manera E isso serve ir para, de uma outra asociándola forma, ya en ir relación a la associando. actividad E pesquera tudo isso com que relação à que se atividade de realiza en la pesqueira, Amazonía. de pesca que se realiza na Amazônia. ¿Cuáles son los objetivos Quais são os de objetivos la da la informação? información? Es estimar la É abundancia estimar a abundância de los peces para determinar dos su salud, peixes para determinar a sua identificar saúde, problemas de identificar ordenamiento problemas como la de ordem, degradación y como de a su hábitat. degradação do seu Igualmente, habitat. otros objetivos Também es outros evaluar objetivos é las medidas de avaliar ordenamiento as pesquero. medidas de Estas pueden ordenamento ser a pesqueiro, que través de podem ser vedas, através a través de una talla mínima de das captura, vedas, do a tamanho través de mínimo la de talla media de captura, madurez também sexual, o puede ser un tamanho ojo de da malla o madurez más de sexual, malla, olho de a través de malha, un tamaño tamanho del anzuelo, puede ser tamanho a dos través de las proporciones anzóis e sexuales também y a también puede proporção ser a sexual. través de otros E também métodos que através de nosotros outros métodos que a gente utilizamos pode usar a través de la obtención de la información. através da obtenção da Y con informação. todo esto, lo que E com nosotros tudo nos isso, va o a que a llevar gente vai a un ter resultado que é es evaluar los resultado que resultados podemos sociales de la avaliar os ordenación resultados pesquera como da, la sostenibilidad de da las ordenação comunidades. pesqueira, como a Aparte sustentabilidade de das otro de los comunidades. principales A partir objetivos es disso, desarrollar vamos ter outro prácticas objetivo, que é sostenibles de la desenvolver gestión práticas pesquera. sustentáveis da gestão pesqueira. ¿Qué información nosotros recopilamos? Quais são as informações que a gente busca, que a gente recopila? Recopilamos Recopilamos datos dados por de ejemplo, pesca, por exemplo, o desembarque, captura por unidad de a esfuerzo, captura por artes de unidade de pesca, esforços, artes de pesca, flotas,
as flotas, modalidades de a pesca, entre modalidade de otras. pesca, entre outras. También recopilamos información Também de datos recopilamos biológicos, informação de dados como por biológicos, ejemplo, como, por información exemplo, que nos va a servir para informação qué? que vai Para servir determinar la talla media de madurez para sexual, la talla mínima de determinar o captura, tamanho médio de las captura proporciones sexual, sexuales, as los proporções estadios de madurez sexuais, sexual, la longitud, peso, el a índice de ganado longitude, o somático, peso, la o actividad comprimento, reproductiva. a atividade Aparte de eso, reprodutiva. también se Além recopila disso, información económica também y temos sociocultural. informação econômica e sociocultural. Toda esta información que Toda essa nosotros informação tomamos que a se gente tem, ajusta consegue, vão estar relacionadas com perdón, se ajustan estos datos são para luego ser colocados, esses dados são utilizados a usados través de para modelos depois pesqueros, utilizar como software, através de etcétera, modelos etcétera. pesqueiros, como software e outros. Adicionalmente a esto, nosotros empleamos E técnicas além disso, a analíticas. gente Las usa técnicas técnicas analíticas son las que nos van a analíticas. dar As los técnicas resultados analíticas vão dar os para los tomadores de resultados decisiones. para as tomadas de decisões. La importancia de la recolección de A datos. importância dos La dados, recopilación de datos a, es el primer essa paso recoleção de que dados se é o debe primeiro dar passo para que una deve ser gestión feito pesquera para uma sostenible. gestão pesqueira Si la sustentável. información Se que a nosotros informação que a colectamos gente en el consegue campo, no en el campo, mar, no en el mar, río, en las no rio lagunas, en los ou nas esteros, lagoas, está mal tomada, se obviamente que los essas resultados no informações van a não são ser bem fidedignos. captadas, não vamos ter bons Además, resultados. la Além falta de disso, transparencia a en falta el de sector transparência pesquero dentro do setor de puede llevar a pesqueria tomar decisiones também pode sesgadas e levar a tomar incompletas. Hay muchos decisões pescadores incompletas. artesanales o Temos independientes que no están muitos asociados a agremiados pescadores que não que estão por no dar associados, que una são información independentes. fidedigna, E por não dar uma estas nos van a informação llevar correta, a essas vão datos que levar no van a ser a dados que comparables o datos realmente que não no nos podem van a ser servir a comparados ou nosotros para dados que não vão tomar servir para decisiones correctas. poder ter uma tomada de Con decisão todo lo que yo les he correta. E manifestado, com tudo que eu puede falei para generar vocês, pode consecuencias gerar negativas para la consequências conservación de los negativas para a recursos conservação pesqueros, dos recursos ¿ya? pesqueiros. Los datos sirven para tomar E os decisiones dados servem para tomar racionales decisões y evaluar los e para rendimientos de la avaliar o pesca. rendimento da pesca. También los objetivos se logran evaluándolos a través de E indicadores também tudo isso vamos generados a avaliar partir de através los de datos. indicadores Por eso la gerados a partir dos importancia de la dados. información, por eso la importancia de la data, Então, por por eso la isso importancia de la a importância investigación. da Los informação, dos indicadores dados. deben Os adaptarse a cada indicadores pesquería. devem ser Hay muchas pesquerías que adaptados son muy particulares. a cada Hay etapa. pesquerías que Tem son algumas pescas que que são están relacionadas a la particulares, profundidad, y hay particulares, pesquerías que algumas que estão están relacionadas com relacionadas a profundidade, hacia las outras entradas com y relação às salidas de entradas ou esteros o saídas desembocaduras de lagunas. Los indicadores das entradas e apropiados saídas pueden das medir los lagoas. recursos, E tudo isso como por esses ejemplo, dados los podem servir controles para pesqueros. medir Los os controles recursos, os pesqueros controles deben de una u otra pesqueiros, manera e tudo realizarlos. isso vai de uma ¿Para qué? maneira Para ir de la mano ser con feito los para pescadores trabalhar em artesanales, conjunto com os para que realicen pescadores una pesca artesanais, sustentable, para que eles possam sostenible en el fazer tiempo. uma Las pesca autoridades pesqueras deben sustentável. As facilitar la autoridades información, devem sean facilitar a estas informação organizaciones locales, e devem para as nacionales, organizações nacionais, regionales, locais, regionais internacionales e y también a otros internacionais estados en relación a las e também a poblaciones outros de estados em peces relação com a altamente população. migratorios. Como População ustedes de peixes conocen, altamente migratórios, los bagres como exemplo amazónicos son bagres altamente os migratorios bagres que são cumplen un papel altamente muy migratórios e importante. eles têm uma Y los função muito bagres son los importante. primeros E eles bioindicadores de un são os ecosistema primeiros sano. indicadores de um Cuando no hay ecossistema una migración saudável. de bagre en Quando algunas não tem regiones uma porque algo imigração, está pasando en ese é porque ecosistema. algo está acontecendo. Los estados deben de velar para que se recolectan E tudo estadísticas isso, actualizadas, complementarias, fidedignas sobre os estados captura y devem esfuerzo de velar pesca para que se para realizar coletem análisis estatísticas estadísticos atualizadas, rigurosos. completas e fidedignas sobre También estos capturas e datos esforço deben de estar pesca para realizar actualizados análises y estatísticas ser rigorosas. verificados a Esses través de dados un devem ser sistema apropiado. atualizados e ser verificados Ustedes, através como de um sistema conocen, los apropriado. entendidos en la materia, los Então, como entendidos en la vocês sabem, pesquería, muchos de los datos vários dados que a van gente pode mejor ter dicho, las pesquerías van quer evolucionando, se dizer, van adaptando y hay os que ir dados vão actualizando la sendo información. adaptados, então temos que melhorar sempre a informação.
La autoridad pesquera es la A encargada de la autoridade pesqueira ordenación. encarregada da La ordenação autoridad da pesquera debe ordem deve conocer la conhecer dinámica de las a poblaciones de dinâmica los das peces, populações de peixes. debe conocer la Deve actividad conhecer a pesquera, atividade debe conocer pesqueira, las deve comunidades pesqueras, conhecer as comunidades debe conocer pesqueiras, qué tipo de deve infraestructura conhecer que pesquera infraestrutura tienen los pesqueira pescadores tem os artesanales o pescadores asentamientos, artesanais ou debe assentamentos. conocer en sí al Tem sector que conhecer pesquero, o debe setor conocer a las pesqueiro, deve personas que conhecer as participan en pessoas el que sector participam pesquero. no ¿Para setor qué? pesqueiro. Para Para quê? elaborar políticas Para y poder administrar elaborar las políticas e pesquerías. administrar as pescas. Ahora, según la ley orgánica Segundo a lei para el orgânica para o desarrollo de la acuicultura y desenvolvimento pesca que da fue aquicultura e promulgada pesca en que foi abril del promulgado em 2020, abril de 2020, anteriormente el IPIAC se anteriormente llamaba o Instituto IPIAP Nacional de se Pesca, chamava que Instituto fue de creado en Pesca, el año de que foi criado em 1960. Vamos a cumplir 1960. 65 años. Vamos Fue fazer creado por la agora FAO. 60 anos. Foi criado pela FAO. En abril de 2020, Em abril de de acuerdo a la Ley Orgánica de 2020, de Desarrollo acordo Pesquero, com el a Instituto lei Público, el orgânica, Instituto Nacional de Pesca cambió de nombre essa y entidade ahora se llama mudou de Instituto nome Público de e agora Investigación se de Acuicultura y chama Pesca y es la Instituto entidad Público de encargada Pesquisa e de qué? Aquicultura de De Pesca. planificar, E é promover, encarregada de coordinar, planejar, ejecutar, promover, coordenar, impulsar, executar procesar e incentivar procesos de processos investigación de científica investigação relacionadas con la científica actividad acuícola, relacionados com as pesquera y atividades conexa, y de la aquícolas, generación, pesqueiras e innovación, conexas, validación, difusión y e da transferencia de geração, tecnología. inovação, validação, El difusão e Instituto Público de transferência de Investigación es el tecnologia. O encargado Instituto de Público de validar, Investigação é de velar encarregado que de toda velar, de investigación validar ya que que toda a realiza informação cualquier ONG, que é feita cualquier por instituto, qualquer cualquier universidad, ONG, por dar qualquer el ONG, por aval a la instituto, autoridad universidade, pesquera para é que o de que una tem u que otra apoiar, manera, que tem que cualquier actividad aceitar pesquera o e dar cualquier o manejo apoio pesquero a que se essa esté atividade realizando, pesqueira. nosotros como Porque a entidad gente, pública, como somos los entidade pública, encargados somos de os encarregados de evaluar esas investigaciones y a través de avaliar as pesquisas e documentos através que son enviados a de los tomadores de decisiones, documentos en este que caso são enviados al para ente os tomadores político, de al ente decisão, pesquero, que para son o los ente encargados de dar las político medidas de pesqueiro, manejo y ordenamiento pesquero são encarregados emitidas de por dar los as medidas ministeriales. emitidas pelos ministérios. ¿Cuáles son los formularios que nosotros Quais são os utilizamos formulários que a gente usa en la obtención de información, para tanto obter pesquera informações, tanto como de información pesqueiras biológica? como Por informação ejemplo, nosotros biológica? como Por les he exemplo, manifestado, estamos como eu trabajando falei, con estamos Didacho trabalhando Pessotti com y hemos elaborado diário de varios pesca registros, e temos tanto el vários registro diario de registros. pesca y también el Temos registro de diário de información pesca e biológica. registro de informação Como ustedes biológica. pueden ver, ahí Como están vocês todos los sabem, ítems y tem de una u otra aqui manera estão los todos pongo os a itens su que de uma consideración forma ou para outra eu hacer una coloco à estandarización consideração de vocês metodológica y para poder obtener la fazer um información padrão tanto e pesquera obter a como informação tanto de biológica, así pesca como la como biológica en relación a las artes de pesca. com relação à arte da pesca. Estos son, por ejemplo, otros formularios para las embarcaciones pesqueras. Esses são os formulários para as embarcações de pesca, outros formulários para a arte de pesca. Eu queria mostrar para vocês, porque se vocês estão interessados em compartilhar a informação que vocês têm, podemos usar isso como padrão, né? A gente já fez isso no Peru, no Chile, na Colômbia, na parte de espécies que podem ser compartilhadas. Para um padrão metodológico. Toda essa informação, tanto da pesca como de tecnologia pesqueira e dados biológicos, tudo isso vai estar numa base de dados. Uma base de dados que é uma página de Excel, onde vamos ter uma informação que vamos poder ter estimativas de desembarque e também relacionado com a parte biológica. Claro, aqui tem um exemplo. Temos aqui 2 Excel. Aqui sobre a incorporação da informação, temos informação de dados e diário de pesca. Com toda essa informação, com todo o levantamento de informação que a gente tem, informação biológica e de pesca, e o que vamos fazer é documentos científicos, técnicos, que podem servir para os tomadores de decisão, para poder elaborar acordos com relação à pesca, tanto pescas de águas continentais como na costa, através do recurso de ter medidas de ordenamento, datas de início, datas de términos e as normas também. Também
Como eu falei, que a gente está trabalhando, estamos trabalhando na Amazônia Equatoriana e estamos tendo informação tanto de pesca como informação biológica. E através da pesquisa que a gente faz, podemos gerar recomendações que são enviadas para as autoridades competentes para que, de uma forma, possam ser consideradas e tomar decisões para o manejo sustentável da área de pesca. Essa é como a gente trabalha no campo, como a gente tem as amostras. Aqui estamos vendo o comprimento, o peso, e também estamos determinando o estágio da madurez sexual. Podem ver do lado direito, aqui podemos ver a etapa 3. Também temos 8 estados de madurez sexual e que passamos a 5 porque é mais fácil de poder entender. Estes são machos e fêmeas. Do lado direito temos um estágio 3 de um macho, de um bagre tigre, e tem um bagre sapote. No estado de madurez sexual 3, temos um bagre guacamayo, que também tem um estado de madurez sexual 3. Toda essa informação nos serve para poder determinar e realizar indicadores biológicos que vão dar uma ideia de como está o estado de saúde para poder medidas de vedas e outros pontos. Muito obrigado. Desculpas por não ter... Eu não sei usar muito bem o mouse, então desculpa. Se tiver alguma pergunta, eu posso responder para vocês. Muito obrigada, William. A gente vai passar agora para o Fernando, e aí as perguntas vão ficar para depois, tá? Depois das 2 apresentações. E quem já tiver pergunta para o William, por favor, escreva no chat ou aguarde até o final da apresentação para fazer a pergunta pessoalmente, se preferir. Então, agora eu convido o Fernando Anaguano para contar para a gente um pouco sobre a experiência de ciência cidadã na Amazônia Equatoriana, nos rios Napo e Santiago. O Fernando Anaguano é biólogo e trabalha há mais de 10 anos na WCS Equador em temas relacionados ao monitoramento de fauna silvestre e pesca com comunidades indígenas na Amazônia. Fernando, muito obrigada. Deixo a palavra com você. Buenas tardes com todos. Eu les vou apresentar Boa tarde, vou apresentar a experiência de trabalho com enfoque de ciência cidadã de WCS está realizando aqui na Amazônia Equatoriana. Quero compartilhar minha apresentação. Aparentemente já está compartilhada, Parece que está compartilhando, mas eu não consigo ver aqui se vocês estão vendo. Fernando, ¿quieres que yo la comparta? Si no. Fernando, quer que eu compartilhe os daqui? La compartí, pero no ya se ve en pantalla algo, pero no como presentación. Estamos vendo não como a apresentação, mas somente como slide independente. Ponerle ver en modo completo. Ponerla, ahí está completo. Sí, Sim, agora está no modo completo. Como les comentava, Bom, como eu falei anteriormente, eu vou apresentar 2 experiências de trabalho usando a visão de ciência cidadã que a gente está fazendo na Amazônia Equatoriana, usando a aplicação Mobilit com águas amazônicas.
En primer lugar, quiero Em primeiro lugar, definir quero qué es la ciencia definir o ciudadana. que é a Bueno, ciência yo lo cidadã. considero que la ciencia A ciudadana ciência es una cidadã é uma oportunidad oportunidade para obtener única para poder información obter sobre los informação peces, sobre os peixes, que permite involucrar a los permitindo a pescadores como participação actores dos informados pescadores y como atores capacitados informados e para la capacitados gestión de la na pesca gestão da en pesca, diferentes cuencas em donde diferentes realizan esta actividad. bacias onde são Como les feitas estas comentaba, la atividades. Alianza Aguas Como eu Amazónicas falei, utiliza a aliança usa este enfoque para esta monitorear visão las para pesquerías poder a nivel de la monitorar cuenca a pesca amazónica, ao redor da bacia desde amazônica, Brasil hasta Ecuador desde o y demás Brasil até países o Equador e nos amazónicos. outros países também amazônicos. En Ecuador, ¿con quién No trabajamos Equador, utilizando este porque enfoque? trabalhamos com, Utilizamos este com esta enfoque visão, con usamos dos essa visão porque actores diferentes, ¿no? com Por un atores lado, diferentes. Por estamos um trabajando lado, con una estamos asociación de trabalhando com uma pescadores associação de artesanales en pescadores la cuenca del río artesanais Napo, en na la bacia do Rio Amazonía Napo, na norte de Amazônia Ecuador. norte do Es Equador. una organización É uma pesquera que está organização enfocada a la pesqueira que captura está de relacionada com a bagres y captura de peces grandes bagres de escama para e su peixes grandes de comercialización, escama y para a sua través de comercialização. esta E comercialización através dessa obtener recursos comercialização poder económicos. ter Por otro recursos lado, econômicos. tenemos Por outro lado, a temos pescadores também indígenas pescadores indígenas el centro Shuar do Caputna, centro que Shuar se Caputna, localiza en que la está na Amazonía sur de Amazônia Ecuador, en la sul do cuenca Equador, alta na del río bacia Santiago. alta do Rio Ellos Santiago. Eles, hace unos pocos años, faz alguns realizaron anos, eles su plan de fizeram manejo seu comunitario, plano de y manejo dentro de esto comunitário e dentro desse involucraron plano como tem a prioritario el participação monitoreo de los prioritária peces o que monitoramento dos habitan peixes que en sus habitam cuerpos de agua em seus de su corpos de territorio. água do seu território. Les voy a hablar sobre la Vou falar Asociación sobre a de Pescadores Associação de Artesanales Pescadores Río Napo. Artesanais do Rio Napo. Como ya les comentaba, Como ellos já están comentei, asentados eles en la estão ciudad na de Coca, cidade que es de la Coca, a provincial capital de la provincia de provincial Orellana. da província de Orellana. Empleamos este enfoque para E generar usamos esse información enfoque sobre para la ter pesca informação comercial sobre a que pesca realizan los comercial, pescadores de que esta é feita pelos asociación, pescadores dessa quienes associação, recopilan e que los datos tem de sus faenas de eles têm pesca a os través de la dados sobre a pesca aplicación ICTIO. através do aplicativo Mickey. En primer lugar, realizamos Em primeiro lugar, talleres de realizamos oficinas capacitación de y seguimiento treinamento del e uso segmento, de esta acompanhamento do aplicación uso desse móvil. aplicativo móvel. En estas capacitaciones Nesses participaron treinamentos 40 participaram pescadores, 40 pescadores, guardaparques y líderes comunitarios. guarda-bosques e líderes Decidimos comunitários. también involucrar A a guardaparques y a gente líderes ter comunitarios, ya os que ellos guarda-parques también também, porque de os una u líderes otra comunitários, manera porque eles de están uma outra relacionados forma con estão el uso relacionados com o uso de los peces, dos tanto peixes, para tanto dos consumo peixes para consumo o humano, también como para também para comercialización. comercialização. En cuanto a la recopilación de datos, Com relação actualmente aos 10 dados, pescadores son usuarios atualmente 10 pescadores são permanentes. usuários de Entre ICTIO, el año 2022 e entre y 2022 e 2023 han generado 2023 más geraram de mais de 350 350 registros, que corresponde a mais de 1.500 de peces, indivíduos y de en total peixes, suman e em más de total 5 toneladas temos de mais de 5 biomasa o carne toneladas de biomassa de ou pescados carne traídos de de peixes diferentes que foram trazidos de localidades diferentes de la lugares cuenca del río Napo. dentro da bacia do Rio Hemos Napo. logrado Conseguimos registrar que los registrar pescadores de que la os Asociación Río pescadores da Napo Associação do Rio hacen Napo uso de más de 40 fazem especies de tem mais peces de con 40 diferentes espécies de peixes fines, com diferentes fins. y hemos determinado también que E 15 especies determinamos de também bagres que de la 15 familia espécies de Pimelolidae de constituyen magre más da del família 78% Pimeloide del volumen total tem extraído. mais de 58% Podemos ver do en volume, la tabla. 78% do volume También total existen extraído. E também otros temos grupos outros taxonómicos grupos que los taxonômicos pescadores que usan os con pescadores diferentes usam com fines. Por diferentes ejemplo, fins. Por exemplo, los bagres de la familia os Pimelolidae bagres da y família algunos cefalópodos Pimelodidae, y proquilodóntidos son outros preferentemente comercializados.
que são comercializados, e também temos outras espécies, por exemplo, da família Purumátrio ou Carácido, que são utilizados como isca. E essas espécies dessas famílias também têm importância dentro dos pescadores da associação, já que servem para capturar espécies maiores, como os carácidos, os cerodâmidos ou pimelódios. Y aquí podemos ver E aqui podemos ver as espécies que são as espécies que são mais capturadas pelos pescadores dessa associação. Podemos ver que o bagre sapote e o bocachico constituem as espécies que apresentam maior número de indivíduos que foram capturados e volume extraído também. Também temos outras espécies que também compreendem, que fazem parte de uma porcentagem bastante significativa dentro das capturas, captura feita pelos pescadores. Também podemos identificar aqui que os pescadores realizam o seu trabalho de pesca em lugares que estão perto da cidade alguns pescadores também descem longas distâncias e chegam até a fronteira com o Peru. E possivelmente o custo que representa fazer toda essa viagem até lugares mais longínquos, já que a associação não recebe incentivos econômicos por parte do Estado. E isso faz com que essa atividade se torne mais alta, tenha um custo mais alto, e então o lucro que eles têm diminui. Então o lucro não representa, não é grande, né? Então aí temos que fazer várias viagens que ficam longe do seu lugar de residência. Também podemos ver que, através do uso do íctio, a gente pode ver que os pescadores estão pescando dentro do rio Napo. E há outros rios também, o Paiamina, e não entram nos territórios indígenas. E também não estão entrando nas áreas protegidas, onde a atividade de pesca com fins comerciais está proibida. Também com a ciência cidadã, através da ciência cidadã, podemos fazer várias contribuições com relação à informação. Com a Associação de Pescadores Artesanais, a gente vê espécies nativas como com algumas espécies que não eram reportadas na bacia do Rio Napo. Então, com isso, a gente conseguiu registrar por primeira vez novas espécies dentro da bacia do Rio Napo. Também, em anos anteriores, os pescadores que usaram íctio também conseguiram registrar a tilápia. Tilápia é uma espécie invasiva, mas também do mal. Então, como essa espécie é usada mal, então agora ela está no Rio Napo também. Então, agora a gente conseguiu gerar informação sobre a pesca comercial que é feita pelos pescadores dessa associação pesqueira. E vocês podem ver toda essa informação aqui na base de dados íctio, na plataforma íctio.
Por outra parte, les voy a Também hablar aqui queria sobre los falar sobre pescadores del centro Shuar do Kapurna. pescador Shuar Com Kapurna. Com encargamos, eles a creamos el gente enfoque de ciencia ciudadana tem essa para visão de conocer el número de especies de peces que para poder habitan conhecer o los número de diferentes espécies cuerpos de agua que estão localizados nos dentro del diferentes rios, nos territorio corpos de águas localizados dentro do de território esta comunidad desta Shuar. comunidade Shuar. En primer lugar, igual Em primeiro realizamos lugar, talleres em de primeiro lugar, capacitación. temos oficinas Cinco de pescadores treinamento. indígenas 5 pescadores fueron indígenas capacitados en foram el uso de la treinados aplicación ICTIO. no uso da aplicação Ictio. Y la comunidad logró acoger esta E idea a dentro de su comunidade plan de manejo comunitario como está una usando dentro prioridad desse manejo comunitário. para la comunidad. E isso é bom para a própria También, comunidade. dado que Também, existe poca como información existe sobre pouca los peces, informação sobre os peixes, información sobre los peces informação en sobre los os ríos peixes del sur de la no rio, Amazonía, no sul da Amazônia, también nos interesó também nos estudiar interessou o estudar conocer cuántas ou especies de conhecer peces quantas espécies de habitaba en la peixes cuenca habitavam na baja del río bacia, Santiago en el territorio bacias do ecuatoriano. Baixo Rio Por Santiago, otra parte, no território equatoriano. los Também ecosistemas acuáticos en os esta zona ecossistemas aquáticos están nessa zona, críticamente nessa área amenazados por também diferentes impactos estão antropogénicos, en sofrendo especial diferentes la minería a impactos. gran escala que Por se exemplo, realiza en la a cuenca alta mineração que é del feita río na Santiago, bacia do Rio Santiago. la cual pone en Também, e peligro que isso ocasiona, leva a um perigo la presencia para de especies como los as grandes bagres espécies, que antes como por eran exemplo os grandes comunes bagres. en Antes Capurna tínhamos y ahora grandes ya prácticamente no bagres son. em Caputna e que agora não estão mais. Entonces, ¿cómo Então, recopilamos como información? podemos ter essa Entre informação? septiembre del 2021 Desde a setembro agosto de del 2021 2022, até agosto de realizamos 2022, inventarios a gente de fez um peces en inventário de diferentes peixes em puntos de diferentes muestreo. pontos para ter as En amostras total, recopilamos información e tivemos de informação 7 de puntos 7 de muestreo en diferentes pontos cuerpos de agua em del diferentes centro corpos de Shuar. água dentro de Shuar Empleamos Kaputna. varias E metodologías usamos para várias captura de peces, en metodologias las para a cuales captura dos incluimos peixes las e redes foi de usado trasmayo, rede, atarrayas, anzuelos, redes de mano. anzóis. Como resultados, Como resultado, registramos registramos 144 que espécies corresponden a 35 que correspondem a famílias y a 35 8 famílias órdenes, e 8 ordens, como es característico como de é la característico de estas desta altitudes. fauna, Los destas siluriformes y los altitudes. caliciformes fueron las Os, especies más abundantes y diversas. tivemos bastante, os Pescodricon, que es una especie siluriformes e de carácido, caraciformes fue la foram os mais especie más abundantes. abundante. E También também o evaluamos caracida que também foi a todavía espécie mais abundante. no hemos Então, podido a gente ainda registrar el não total conseguiu de registrar o especies total de estimadas espécies para esta área de estudio. estimadas para esta área de estudo. Realizando un esfuerzo mayor Talvez demostrativo, realizando um podemos maior registrar esforço, a gente 100% pode ter o de las registro de especies 100% das totales estimadas espécies para totais estos estimadas ecosistemas acuáticos. para esses ecossistemas aquáticos. Esta información Esta informação se encontra, en la colección de Ictiología del está Instituto na Nacional de coleção do Biodiversidad Instituto Nacional de Biodiversidad y Diversidades forma parte de e de Biodiversidades el e listado de faz parte especies da del Sistema lista Nacional de espécies do Sistema Nacional de en Informação Biodiversidad, que lo maneja em esta institución. Biodiversidade, que tem essa Además, más INABio. del 50% Também tem mais de de las 50% das fotografías fotografias das das espécies espécies registradas registradas foram foram enviadas à base de dados ICTIO, onde vocês podem consultar. E também com os cientistas cidadãos que participaram desse estudo, também conseguimos visualizar o trabalho que realizamos e também contribuir em algo para o conhecimento da fauna da bacia do Rio Santiago, que antes não tínhamos informação de quantos peixes, espécies a gente tinha no Rio Santiago. E também, através desse estudo, a gente reportou que 2,7% das espécies que foram informadas constituem novos registros para o Equador e 52,7%
São novos ictiogeográfica registros Morona para a Santiago, zona que abarca ictiogeográfica la cuenca de los Morona-Santiago, ríos Morona que y está Santiago, na bacia do localizados rio en la Morona e Amazônia Santiago, Sur de na Ecuador. Amazônia Sul do Equador. Bueno, esta Bom, información que esta hemos informação recopilado que a gente empleando conseguiu, o hemos generado empleando a el enfoque gente de ciencia usou ciudadana, o ha sido enfoque, a visão de compartida por ciência los cidadã, científicos ciudadanos foi tanto de la compartilhada pelos Asociación de cientistas Pescadores tanto da Artesanales del Associação de Río Napo Pescadores como del Centro Artesanais Shuar do Rio Capuna Napo, como do en Centro diferentes Shuar espacios. Capuna, Uno de ellos e isso foi compartilhado em son los diferentes diálogos espaços. E de deles são saberes os de diálogos de pescadores saberes amazónicos, de pescadores amazônicos, onde varios vários miembros de estas organizaciones han podido membros compartir dessa sus organização experiencias puderam en cuanto compartilhar a la recopilación de suas datos, la experiências gestión y com el relação manejo de aos las dados e pesquerías en la o Amazônia manejo das ecuatoriana. pescas na Amazônia Y también Equatoriana. hemos podido E também compartir estos pudemos resultados en compartilhar esses congresos resultados internacionales, como em fue congressos el internacionais, Congreso como foi Colombiano de o Teología, Congresso que se Colombiano de celebró en el año Ictiologia, que aconteceu em 2024. 2024. Zaira Buccelli, que es la líder de la E asociación a líder da de Associação pescadores Río de Napo fue a Pescadores do Rio presentar Napo en apresentou, este congreso se apresentou nesse el rol de las congresso mujeres e a participação das mulheres também en el manejo de las no pesquerías. manejo da Le pesca. fue bastante bien. E isso foi muito bom. Bueno, como a Bom, manera de também, conclusión, para yo terminar, puedo eu dar fe posso que dizer Ictio es que una Ictio herramienta é poderosa uma ferramenta que permite poderosa generar e que permite gerar información informação pesquera accesible, de pesca acessível que es clave para la e gestión y que é manejo de chave los para a recursos gestão e pesqueros. manejo dos recursos También pesqueiros e também permite Ictio reducir vacíos de permite información sobre la diminuir os vazios ictiofauna de informação ecuatoriana y sobre a también ictiofauna equatoriana sobre e também la, sobre a nivel de la e cuenca também a amazónica. nível da bacia amazônica. También les quiero comentar E que também gostaria de este comentar año que vamos este ano a vamos repotenciar el uso de esta repotenciar aplicación o con la uso desse Asociación de aplicativo com Pescadores a Associação de Artesanales del Pescadores Río Napo Artesanais y con do Rio Napo e que pescadores também del Centro Shuar com Capuna. pescadores do Centro Ya Shuar como Capuna. William manifestó Como o William anteriormente, falou la anteriormente, recopilación de a información recopilação de da datos informação também de dados morfométricos y gonadales es morfométricos, fundamental isso é para un adecuado fundamental manejo para um adequado de manejo las pesquerías. das pescas. Entonces, nosotros también Então, a estamos gente optando também por empezar está a recopilar optando por información ter con estos informação actores com estes y atores e também estamos realizando alianzas con também el estamos Instituto fazendo Nacional parceria com o Instituto Nacional de Investigaciones en Acuicultura y de Pesca, Pesquisa em los Aquicultura e cuales Pesca, también e a los isso cuales también também, hemos pedido e também a el gente pediu apoyo para para eles o apoio realizar diferentes para poder capacitaciones fazer diferentes treinamentos, especialmente con la Asociación de especialmente Pescadores com a Río Napo, Associação de Pescadores y do Rio vamos a Napo. ir afianzando E siempre alianzas vamos en pro de la ir conservación de melhorando los a recursos parceria pesqueros, en e vendo particular todos os en recursos la cuenca del Río pesqueiros Napo. e na bacia do Rio Napo. Entonces, les agradezco Então, quero por su agradecer atención y a atenção. si tienen alguna pregunta, E se tiverem alguma pergunta, estoy dispuesto a estou por contestar aqui o a para ampliar más responder información ou a dar um pouco mais de sobre lo informação que também ustedes sobre o deseen. que vocês quiserem. Linda foto. Muito obrigada, Fernando. Fico também feliz em saber que vocês estão trabalhando em parceria com o IPIAP, né? Então, que essa própria padronização e que já existe essa colaboração para a harmonização dos dados, isso é super interessante. Então, a gente tem agora 14 minutinhos para perguntas. Então, se alguém tem alguma pergunta para o William, do IPIAP, ou para o Fernando, da WCS, pode, por favor, se manifestar, levantando a mãozinha ou escrevendo no chat. Enquanto não chega nenhuma pergunta, eu tenho uma para o William. William, eu fiquei um pouco curiosa sobre como é a rede de monitoramento de vocês. Vocês têm funcionários, né, contratados? Perdão? Você me escuta, Hola, William? nosotros nos movilizamos Sim, hacia nós usamos, la Amazonía ecuatoriana a tomar gente vai información
até a Amazônia Nos Equatoriana para gustaría ter a hacer informação. E a gente alianzas, como gostaria por de ter ejemplo con trabalhos la em Asociación de parceria com Pescadores, a Associação de Pescadores, con la Asociación de Pescadores fazer Río a Napo, en la cual nosotros aliança ya hemos com venido pescadores do Rio trabajando Napo, con ellos, com os quais a gente já trabalhou inclusive anteriormente. durante los Então, meses inclusive de durante os meses septiembre, de octubre setembro, y outubro marzo de este e año, março hicimos deste un ano, recorrido a por todo gente el sistema passou hidrográfico por todo o del sistema río Napo, hidrográfico no Rio Napo, específicamente desde la zona especificamente na denominada como área Caspizapa denominada Caspiçapa hasta el Aguarico, e até o ¿ya? Aguarico, Donde hicimos un levantamiento onde de a gente fez um información levantamento de y tanto informações, biológica como e pesquera, tanto y también biológicas e também determinando las pesqueira, zonas de e captura também y los determinando parques de as pesca áreas de que ellos captura utilizan. e de Cabe pesca onde mencionar eles lo que usam. Então, manifestaba também, Fernando, es como que muy falou Fernando, importante que é muito muchos importante de los que peces que muitos ellos peixes capturan, que eles capturam, que eles pescam, los peces medianos los os utilizan peixes para médios carnada, los terminam utilizan usando para para como carnada isca, viva, para isca pescar los viva, bagres, los para peces poder más pescar grandes. os magres, os Y peixes maiores. estamos en eso. E Nosotros hemos venido conversando con la estamos Asociación conversando com a de Pescadores Associação de Río Napo, Pescadores do Rio que nos ha Napo abierto las puertas e para que nos trabajar de abriram as una u otra portas para poder manera trabalhar en equipo. Y hemos em venido equipe, conversando em también con conjunto. Fernando para Também ver estamos cómo conversando com o hacemos Fernando el para ver como é que levantamiento a de gente pode información, fazer unir o levantamento esfuerzos, de porque informações e hay que unir trabajar con la esforços, gente porque que temos que conoce, con trabalhar la com as gente que pessoas está allá, que donde trabalham, com as nosotros pessoas que podemos estão lá, onde a gente pode capacitarlos realmente y treinar ir de vez en e, cuando a hacer una de vez em verificación de la quando, fazer uma información que verificação, está ver a levantando. informação e ver toda Ahí a informação que se viene pode el obter. compromiso que debe de Então, aí tener vem o el compromisso pescador que o el deve ter o compromiso que pescador, ou debe o de tener compromisso la que também deve persona ter as que va a pessoas tomar la que información, vão que esta información conseguir a debe ser informação, porque essa fidedigna, informação debe realmente ser deve ser información fiel, confiable, deve ser informação porque de una u confiável, otra porque de manera, uma cuando outra utilizamos forma, mecanismos para evaluar quando estos usamos recursos, mecanismo para poder la avaliar estes información, si no es recursos, buena, a informação, los se a programas se informação não é caen, boa, os programas ¿ya? Y en não base a vão la funcionar. experiencia y el E com base na conocimiento que uno experiência e no tiene, conhecimento que a gente ¿ya? já Uno tem, se da cuenta então donde a la gente pode información está perceber se a errada. informação, Pero yo quando creo essa que es informação está sumamente errada. importante Então, de eu que acho que é muito empecemos a importante unir que a gente esfuerzos. possa La Amazonía unir es muy grande esforços na y algo Amazônia. A muy Amazônia é muito grande. importante E algo que muito nosotros importante debemos é que reconocer. a gente Los tem que peces reconhecer, no os tienen peixes fronteras. não têm Los peces fronteiras. son Os migratorios. peixes, eles são Los peces migratórios. están Os peixes, acá unos eles días y passam otros días de están um por otro lado para lado. outro. Um dia estão Y aqui, cabe outro dia indicar estão que los lá. peces Então, se mueven os o migran peixes, eles vão para migrando de um alimentarse lado y para para outro para poder ter reproducirse. alimentação e também para Entonces, reprodução. Fernanda, nosotros Então, estamos Fernanda, haciendo a los gente esfuerzos está fazendo os esforços, inmensos y grandes como para grandes poder de esforços una u para otra manera poder, de uma hacer un forma ou levantamiento de outra, fazer um información que nos levantamento da va a informação dar que vai las servir pautas para ter para as hacer un pautas, manejo adecuado. para ter um Esto no manejo quiere decir adequado. Isso que não quer nosotros dizer que a no gente podemos não hacer. vai Podemos fazer. tener el Sim, a gente pode conocimiento fazer, a y gente pode ter o aprovechar ese conhecimento conocimiento e que tiene el aproveitar esse sector pesquero conhecimento que o para setor de una u pesqueiro otra tem manera generar para, de uma medidas de forma ou outra, poder ordenamiento gerar que pueden ser a medidas de través de datos ordenamento que pode ser cualitativos através de también que dados nos van a servir qualitativos y también a través que de vão datos más servir fidedignos que van e a ser também dados cuantitativos. fiéis que podem ser quantitativos. Perfeito, muito obrigada, William. Tem um inscrito, Yazid. Desculpa, não sei se eu pronunciei seu nome corretamente, mas fique à vontade para fazer a sua pergunta. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Boa El nombre tarde. estaba muy bien, muchas gracias. Sim, está bem, Yazid está bem. En principio, gracias Eu quero agradecer por la socialización de todo esto. pela socialização dessa Yo informação. comparto también una organización Eu en também Colombia que está muy compartilho uma interesada organização en trabajar na con Colômbia ciencia que comunitaria, queremos trabalhar com particular ciência con comunitária, pesquerías. com pescaria, Y viendo como las dos e vendo iniciativas que se as presentaron duas iniciativas que foram apresentadas ahorita, y de paso agora, William y a Fernando William por e sus Fernando, explicaciones, una de las principales preguntas que uma das tengo perguntas que eu tiene queria que ver fazer con está cómo, relacionado em siendo un como trabajo de participación sendo um trabalho de comunitaria, participação comunitária, cómo han logrado como vocês mantener conseguiram el manter equipo que se a ha equipe constituido para que generar todo este que tipo foi de feita para información. gerar toda essa A informação. nosotros aquí en particular nos sucede mucho Aqui, que aqui a tal vez gente la não condición tem, socioeconómica de cada talvez lugar a condição hace socioeconômica de que cada las personas lugar puedan llegar a tomar faz com que as cierto tipo de pessoas decisiones possam frente a abandonar participar sus lugares o no, mais ou quedarse. podem Pero parte participar ou não, de que un mas equipo se mantenga
E en para algunos manter casos uma puede estar equipe, asociado a em alguna alguns garantía que se les pueda dar. casos tem que Entonces, no ter sé alguma si garantia. ICTIO, siendo un Então, estudio eu queria grandísimo saber para toda se la Amazonía, ICTIO, um tiene fundo para a una Amazônia, tem contrapartida o algo para hacer que tem ese algo grupo de para poder pescadores fazer que esse grupo se de pueda quedar. pescadores também De antemano, possa muchas gracias y ojalá esto siga fazer sucediendo parte. para E este muito jardín de obrigado e frutos. parabéns pelo trabalho que estão fazendo. Bueno, voy a responder yo esa pregunta. Vou responder essa pergunta. Trabajar con comunidades y con grupos Trabalhar com humanos es comunidades e grupos bastante humanos complejo. é muito difícil. Voy a dar respuesta a tu pregunta en base a lo Vou que respondendo a sua yo he pergunta experimentado con estos com dos base na minha grupos que experiência he com venido esses dois trabajando. grupos que a gente Por trabalhou. un lado está la Por Asociación um de lado está a Pescadores Associação de Artesanos de Río Pescadores Napo. Artesanais do Rio Napo. En un principio, cuando llegas a E trabajar no con alguna começo, quando organización você começa a paralela, trabalhar com uma fue bastante organização, complejo porque ellos no foi difícil no começo, né? Porque creían eles não acreditavam, en que la pesquería não se debe acreditavam que a manejar pesca y deve para ser qué se debería y por qué dirigida, se debe manejar manejada, ou para que la administrar, para que pesquería. pensar a pesca. Pero bueno, Então, después de depois varios talleres de de capacitación, ellos se dieron cuenta vários lo trabalhos fundamental que de era el treinamento, manejo várias oficinas, aí del eles recurso pesquero. conseguiram ver que era importante ver como Luego se empezamos maneja a o utilizar recurso Ictio pesqueiro. Daí y começamos a usar o ICTIO vinieron más problemas. e aí tivemos Ellos mais están problemas. Por quê? realizando el Porque trabajo, pero no eles ven estavam fazendo o trabalho, reflejado mas não el esfuerzo que hacen não y via o algún resultado do apoyo esforço que por eles parte estavam de fazendo, la o organización que está apoio da empleando Ictio, en este organização que caso está utilizando o WCS ICTIO, Ecuador. como WCS Equador. Luego nosotros tuvimos que hacer una Depois serie de a gente ajustes, teve buscar que fazer algumas financiamientos para mudanças, en conseguir algo compensar financiamento ese para esfuerzo que compensar los de alguma pescadores forma o hacen en esforço buscar dos información. pescadores, né? Y Porque vimos, eles estão conseguindo a informação. tuvimos que Então, realizar un aí a gente diagnóstico teve de que sus fazer um necesidades diagnóstico das básicas suas y en necessidades base a básicas ello e priorizar com base actividades nisso o acciones priorizar que debemos as implementar. Y ações una que de ellas deveríamos fue realizar. E uma que la delas foi que Asociación de Pescadores a Associação de necesitaba la Pescadores construcción precisava de a la casa del construção pescador. da Entonces casa les do apoyamos pescador. con eso, Então a también gente les apoiou com a apoyamos con construção da casa do pescador, con la compra de também algunos apoiamos equipos, com a con la, compra de alguns eh, equipamentos, sí, con la compra de algún equipo y con la adecuación de la com casa del alguns pescador. equipamentos e com a Hemos, construção en da base casa do a estos pescador. incentivos, hemos E com base mantenido nisso, a gente conseguiu manter gran porcentaje uma de grande los socios de esta porcentagem dos organización sócios dessa participando en la toma organização de información. participando na Es tomada de difícil, es bastante informação. complicado É porque, difícil, é muito complicado, dado las mas condiciones porque devido actuales às condições atuais económicas en las e que atraviesa el país, econômicas do país, la gran mayoría quiere remuneración a por grande el parte quer uma trabajo remuneração que pelo ellos hacen. trabalho que eles Pero existen realizam. otros mecanismos Tem para outros fortalecer mecanismos também la para participación fortalecer a participação de los cientistas dos, ciudadanos. Y en dos este caso cientistas nosotros como cidadãos. WCS hemos E visto como que los WCS, a gente incentivos viu que o os el apoyo incentivos, o económico apoio econômico en adecuación de na oficinas, de la adequação de casa del pescador, escritórios, da en la casa do adquisición de pescador, algunos materiales na que ellos aquisição de alguns necesitan, materiais que eles fue precisam. bastante Isso bueno y fue foi bastante muito bien. bom e isso serviu bastante. Isso foi bom. O sea, Fernando, discúlpame ahí para cerrar, que no manejan Também incentivos económicos, no sé, você, como honorarios o algo vocês pagam um en salário para contraprestación a eso, eles, sino que más bien les ou proponen como é. alternativas Então, quer para dizer que mejorar vocês pues, sus também propõem condiciones en la región, alternativas llámese para las melhorar instalaciones condições na o região ou aquello que ellos instalações. consideren que se requiere. Quer dizer, vocês Sí, dão para eles o que con la eles Asociación de consideram. Pescadores Com seguimos a este Associação esquema, de en cambio Pescadores seguimos con este la esquema, mas asociación, con com a los pescadores associação com artesanales os pescadores del Centro Shuar artesanais Capuna, do Centro Shuar manejamos Capuna, este tema de incentivos temos económicos. incentivos econômicos. Con otro donante Com outro doador, a estamos gente realizando está diferentes realizando actividades en diferentes esta atividades comunidad
nesta ellos han comunidade. E seleccionado eles escolheram monitores y los monitores monitores. son los cuales recopilan E os monitores são os esta colegas información. que Entonces ellos sí recopilam essa tienen algún informação. incentivo E, económico, então, eles que sim no têm um es incentivo econômico. un sueldo básico como Não tal, é um sino salário es básico un em si, incentivo mas económico. é um incentivo econômico. Vale, muchas gracias. Legal, tá legal, muito obrigado. Si me permiten, para complementar algo, si son tan Também amables. para complementar algo, por favor. E Sim? Sí, aí outras duas perguntas no chat, então só peço para você ser um pouquinho breve. Sí, por favor. Sí, algo muy importante que É hay que algo muito recalcar, importante que a gente tem que reforzando lo levar que em consideração lo e que manifiesta reforçar com o que Fernando. disse Yo creo Fernando. que nosotros Eu como acho ICIAP, que a cuando gente, fuimos a trabajar con la quando a gente Asociación foi trabalhar com a de Pescadores Associação Río Napo, que yo de la conozco Pescadores desde do el Rio año Napo, que eu 2009, cuando conheço creo que desde o se ano empezó a 2009, generar, quando a começamos esse conformar, trabalho, quando começou ya a veníamos ser trabajando de feita, una u otra a gente manera já trabalhava de uma forma ou con ellos. outra Ahora, com ¿qué eles. es lo que le hace E o interesante al trabajo de o investigación que é que que torna nosotros interessante hacemos? o trabalho de Es pesquisa que a hacerlos gente faz? É que eles possam realmente partícipes de los participar, que eles sejam muestreos y el façam conocimiento parte que se le nesse transmite a trabalho de ellos y el conseguir as interés amostras e o que conhecimento que eles ellos também tienen en adquirem e conocer o la conhecimento que eles biología de los querem peces, en ter com relação conocer à los biologia dos estadios de peixes. madurez, en Eles querem conocer saber os cuáles estados, son os las medidas estágios, de as manejo o etapas, cuáles as son medidas de los manejo, indicadores que se os requieren, indicadores que que são ellos todos los necessários días e que los eles tienen a todos sus os manos, dias como por ejemplo têm el esse peso, nas la mãos, né? longitud, Por exemplo, o los peso, o estadios, comprimento las das tallas, los ojos de espécies, malla. né? Ellos Os tienen el tamanhos. conocimiento, pero no lo sabían Eles para têm o qué. conhecimento, mas não Entonces, sabiam para que esa usar esse curiosidad conhecimento. que ha Então, essa mantenido curiosidade la Asociación que, de quer dizer, Pescadores isso que a Río comunidade de Napo pescadores les ha hecho do Rio Napo, partícipes e de la isso, eles investigación que participando nosotros desse hemos trabalho de realizado. pesquisa que a Y yo gente creo que fez, vamos a tener isso buenos ajuda resultados de também aquí a un para obter futuro muy bons cercano resultados no sobre futuro toda la próximo, información onde, que sobretudo, nosotros a necesitamos o informação requerimos para dar una medida de que a gente ordenamiento, precisa para ter sea a través de una veda o sea a través através de de varios indicadores vida que ou nosotros também de de una u vários otra manera indicadores vamos que a a tener. gente, de uma Pero ou lo outra importante forma, de todo esto es devemos el interés que construir. tiene el Mas o sector. importante é o Gracias. interesse que o setor manifesta. Graças. Aí uma pergunta de Ricardo, penso que é para Fernando. Se vocês pensam em estender a experiência até outras bacias, como Pastaza, Morona ou Aguari. Por el momento nos vamos a Não, centrar en nesse estas dos cuencas agora donde ya só estamos nessas duas bastante bacias que fortalecidos estamos y bastante trabalhando ya tenemos aceptación de estos dos e que a grupos. gente já tem aceitação También desses está dois ligado esto grupos e também el está financiamiento que relacionado ao tenemos. financiamento que Lamentablemente, temos. para temas pesqueros Infelizmente, para a questão de no pesca, tenemos não temos mucho financiamiento que nos muito limita a financiamento, ampliarnos a o que otras nos cuencas. limita a ir a Pero chegar até outras con los bacias. talleres que yo he dado Mas tanto en nas Puyo como en oficinas la que eu ciudad fiz del Coca han na participado cidade do Coca, bastantes participaram gente de bastante. otras de Tivemos estas comunidades como de participação de outras Pastaza, del Río comunidades, como de Tigre, Pastaça, del do Río Rio Tigre, Guarico. Rio Pero sí Guarico, considero que la ciencia mas eu ciudadana como considero que a tal ciência la cidadã usan em las si personas que tienen interés en manejar está algún tipo de relacionado com as recurso. pessoas que querem No manejar sé, algum tal tipo de vez pongo el recurso ejemplo também. de Iber. Todos los pajareros Talvez utilizan Iber porque les todos encantan usam las Iber aves. porque gostam das Litio aves lo e utilizan los que pescadores também porque aprovechan os de los pescadores peces também para sobrevivir. usam os peixes para poder sobreviver. Graças, Fernando. O nosso tempo acabou, infelizmente, a gente tem mais uma pergunta no chat. Eu vou pedir para que, se vocês puderem responder pessoalmente, é uma pergunta da Sonrel. Há mais uma também, então, se vocês puderem responder, né, puderem dar uma olhadinha na pergunta e responder pessoalmente a essas pessoas. Mas gostaria de agradecer imensamente a participação do William e do Fernando por terem colaborado conosco, né, por mostrar essas experiências que são tão importantes para a gente poder conhecer o estado da pesca, né? Dá para perceber quanto o assunto é importante, que ficamos aí, infelizmente, sem responder algumas perguntas, mas a gente tem essa limitação do tempo. Eu agradeço imensamente quem, né, os apresentadores e também quem participou, e passo
para a Sofia para encerrar. Muito obrigada. Muchas gracias, Fernanda, por tu excelente Muito labor como obrigado, moderadora. Fernanda, como Y a excelente Will- y a trabalho William como y a Fernando moderadora, por e a compartir William e sus a Fernando experiencias, sus por conocimientos. compartilhar suas Quiero agradecer experiências, a seus todas y a todos conhecimentos. por Quero su agradecer a participación. todos e Por todas favor, pela pedirles que participação. un segundo prendan su cámara E para se vocês podem hacer abrir o la vídeo foto de de vocês cierre, para de poder tirar registro. uma foto do registro. Gaby, ¿nos avisas? Gabi, você fala a que hora tiramos a foto? ¿Listos? Una, dos. 1, 2, 3, vai! Listo. Muchas gracias. Muito bem, Y muito bueno, recordarles obrigada. que estos Então, webinars están impulsados por esse Alianza Aguas webinar Amazónicas, está con el apoyo impulsado del por Aliança Consejo. das Muchas gracias. Amazônicas, Aliança Águas Amazônicas. Muito obrigado. Gracias. Un Gracias. abrazo a todos. Obrigada. Chao.